Oi, gente, tudo bem? Eu espero que sim. Gente, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de artes da professora Irineide, essa quem vos fala. Como assunto da nossa aula de hoje, nós vamos falar entre manifestos e liberdade de expressões. Vamos lá? Então, para início de conversa, iniciamos com um fragmento de Oswaldo de Andrade chamado Manifesto Antropófago, que diz assim: só a antropologia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente. Única lei do mundo, expressão massacrada de todos os indivíduos e de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. Tupi ou no tupi, that is the question. Esse movimento antropófago, gente, foi um manifesto literário escrito por Oswaldo de Andrade, foi o principal agitador cultural do início do modernismo brasileiro, o que fundamentalmente deu ao movimento antropófago. Então, nesse período, uma inquietação pairava no ar a respeito dos novos processos e mudanças estéticas relacionadas à ruptura com a tradição. A arte brasileira, no início do século XX, era impregnada de uma tradição clássica e que, de certa forma, foi uma barreira de início, mas com as divulgações dos manifestos foram sendo incorporadas novas técnicas, novas ideias e valorização da cultura brasileira. Dois manifestos tiveram muito destaque para a arte modernista brasileira. O Manifesto Pau-Brasil, criado em 1924, que foi a raiz do Manifesto Antropófago, criado em 1928, ambos por Oswaldo de Andrade. O escritor crítico de uma forma irônica a visão que a sociedade tinha da história do Brasil. Ele defendia uma valorização da cultura nacional, das tradições culturais, mas de uma forma crítica. Propagou novas ideias na literatura brasileira. Rompeu com os medos clássicos. Deu um espaço para a liberdade poética. Um resgate nacionalista, criticou e irônico. A poesia passou a ser vista com os olhos livres de uma maneira originalmente brasileira. Tarsila do Amaral era nascida em 1890 e falecida em 1973. Ela nasceu no interior de São Paulo, em Capivária, na fazenda São Bernardes, da aristocracia cultural paulista, Cresceu livremente nas fazendas de sua família. Aos 16 anos, foi estudar em Barcelona. Voltou ao Brasil e estudou desenhos e pintura com o artista acadêmico Pedro Alexandrino. Foi para a França e esteve em contato com os impressionistas. Voltou ao Brasil 4 meses após a Semana da Arte Moderna. Por sua obra ser muito ampla, destacaremos 3 fases citadas a seguir. A primeira fase, a fase do pau-brasil. Tarsila, ela retrata os aspectos da vida brasileira, usando o colorido forte, com predominância de tons azuis e rosa. Exaltava a natureza tropical, os tipos humanos, caboclos e negros, a cultura do povo brasileiro e os elementos geométricos da pintura cubista. A gente pode observar nessa obra dela, do Mamoeiro, A gente observa várias formas geométricas, E nitidamente podemos nos observar em cotidiano de uma fazenda, não é mesmo? Então, a primeira fase foi o pau-brasil. A segunda fase de Tarsila foi a fase antropofágica. Esta fase
ela é uma característica dela, deformação das figuras retratadas, né? A gente observa que a primeira fase do pau-brasil, ela começou com elementos geométricos. Já na segunda fase dela, ela já começou com a deformação das figuras retratadas, né? O colorido intenso ainda continua, né? Algumas obras desta fase são surrealistas. Então, Tarsila pintou sonhos, segredos e mistérios usando linhas com cores e composições irregulares diferentes do mundo real, né? A gente observa aqui a primeira fase, né? Ela foi cubista. Já na segunda fase, né? Ela já passou a ser surrealista, mas uma característica permaneceu, a das cores fortes, né? Ambas fases, tanto a primeira fase como a segunda fase, as cores permaneciam. Por mais que ela tinha mudado de estilo, né, de cubismo para surrealista, as cores ainda continuavam. Então, já na terceira fase, chamada fase social, então, sua maior preocupação foi com as representações de termos sociais. Ela retratou operários, que foi o nome desta obra que nós vemos aí na tela, né? Os operários eram pessoas tristes e oprimidas. Ali ela retratava a miséria, a dor, a desigualdade de raças. Momento em que o mundo passava por uma crise econômica, né? Ela botou várias operárias numa mesma obra, e a gente observa que cada uma desses operários que estão nessa obra tem uma fisionomia diferente, né? Por isso que é retratado ali as misturas das raças. A gente vê todas as classes sociais nesta obra, né? Por isso que ela foi retratada como fase social. Por quê? Porque teve a junção de todas as fases, de todas as noções, de todas as raças, né? Que ali ela estava retratando esses operários como a tristeza que eles estavam sentindo, né? Porque estávamos numa crise econômica, e numa crise econômica a gente sabe que a gente passa por situações financeiras diferentes, a gente passa por situação financeira difíceis, né? Então, ali ela tentou unir tudo, né, para demonstrar o que aquela nação estava passando, né? Então, aí ficou as 3 fases da vida de Tarsila do Amaral, que foi a do pau-brasil, né? O colorido, a alegria, a retratação da natureza, né? Que ela exaltava ali o tropicalismo, né? Já na segunda, ela saiu de uma fase para a segunda fase já com o surrealismo, o abstracionismo, né? Que ela exagerou, ela modificou, ela deformou as figuras que ela retratou nessa obra, no caso. Essa obra que está aí do lado, a antropologia, né? E já na terceira fase, foi a fase social, né? Foi o período de uma economia difícil, que todas as nações sofrem. Não só sofreram, mas como sofrem, né? Então, eu acho que deu para vocês saberem diferenciar, né, que Tarsila passou por 3 fases durante o período de artista, né? O Brasil, fase antropológica, antropofágica e a fase social. Nas fases pelas quais a Tarsila do Amaral passou, é perspectível uma construção nacionalista e polêmica, tanto em suas estruturas estéticas quanto em sua contemplação filosófica e social. A artista, ela transitou pela primeira e segunda fase do modernismo,
Foi a partir de 1924, em uma viagem às cidades históricas de Minas Gerais, que Tarsila descobriu o Brasil de uma forma diferente. Assim iniciou-se a fase pau-brasil, rica em cores, personagens típicos brasileiros e cidadezinha, tudo isso com uma harmonia com o cubismo mais estilizado. As obras mais importantes são as da fase antropofágica, que surgiu da parceria com o seu marido na época, Oswaldo de Andrade. Nesse período criou o Abapuru, grande matriz do manifesto antropófago. Também utilizou as suas observações, feitas durante uma viagem à União Soviética, para criar uma poética mais humana e principalmente questionada na denominada de fase social. Pintou as obras operárias e a segunda classe. A gente observa, como ela retratou a população da segunda classe, Então, a abordagem poética feita pela artista na segunda classe pode ser relacionada à busca das próprias identidades. A obra construiu uma divisão entre determinados pontos de vista e a cultura, muitas vezes, de um só povo. Mostrou também um lado sombrio, com olhares perdidos, questionando sua própria existência. Mostra famílias de imigrantes da época em que o Brasil, na década de 1930, passou por momentos de crises políticas e econômicas no período de Vargas. Na atualidade, os conflitos gerados no mundo podem ser comparados com o período em que a obra foi retratada. Temos como exemplos os conflitos que aconteceram na Síria e em outros países do Oriente Médio e da África, em que milhões de pessoas tiveram que abandonar suas casas sem querer, sem ter para onde ir, sem rumo, somente com a intenção de preservar a própria vida de suas famílias. Muitos desses refugiados, na atualidade, estão no Brasil, à espera de um asilo político. Esta é uma realidade muito cruel, mas precisa ser discutida. E como atividade de hoje, gente, eu deixei a seguinte atividade. Leia o poema Vício na Fala, de Oswaldo de Andrade, marido de Tarsila de Amaral. Para dizermos milho, dizem milho. Para melhor dizer melhor, para pior, pior. Para telha dizem teia, para telhado dizem telhado. E vão fazendo telhados. Isso foi um poema, de Oswaldo de Andrade. Aí, baseado nesse poema, faça uma pesquisa sobre o texto Manifesto Antropófago, de Oswaldo de Andrade. E você responda: o que você achou desse manifesto? Por quê? O que te chamou a atenção, é do texto Manifesto Antropófago. Aí você explica o que te chamou a atenção nesse manifesto. O 2. Como é abordado o novo momento de transformação culturais do texto? Em sua opinião, qual foi o objetivo do autor a escrever o poema? O poema Vício na Fala. Você escreve com as suas palavras. O que você achou? Qual foi a sua opinião? Por que o autor, o que ele quis passar com a mensagem desse poema? Qual foi a intenção dele? Vocês escrevem. Em continuidade da atividade, nós temos aqui, desenvolva uma pesquisa sobre a obra Abapuru, de Tarsila do Amaral. Nessa busca, procure a proposta na qual a obra foi criada e a sua intenção poética.
as ligações existentes com a literatura moderna. Escreva um texto expositivo sobre o que você descobriu dessa pesquisa, certo? Porque nós sabemos que as obras de Tarsila foi umas obras modernistas, certo? Se Abapuru foi feito por Tarsila, nós já sabemos que ela foi uma obra moderna. Então você pesquisa o Abapuru, certo? E você escreva sobre o que você pesquisou. Faça nesse texto, exponha nesse texto o que você descobriu na sua pesquisa, ok? E na última, eu botei assim, ó, no espaço abaixo, crie a sua releitura da obra Abapuru. Lembre-se de que uma releitura não deve conter suas percepções artísticas e repertório pessoal. Por isso, não a produza fielmente, mas dê uma nova cara para esta releitura, tá? Só lembrando, né? Nós fizemos uma atividade sobre a releitura e lá eu expliquei o que era a releitura. Então, releitura não é você fazer igual à obra que você está inspirando, não, tá? Você vai fazer do seu jeito, você vai criar, você vai modificar, tá? Então, faça uma releitura de Abapuru, de Tarsila do Amaral, do seu jeito. Pode ser nesse espaço lá, ou pode ser no seu livro mesmo, ou pode ser no seu próprio caderno, ok? A gente finaliza por aqui. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e um beijão no coração.